Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje eu gostaria de dividir uma mensagem com você que tem me feito refletir muito durante esses dias aqui no ambiente, né, da nossa igreja, um ambiente favorável para falar sobre isso. E o versículo que eu gostaria de usar está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, que Jesus, ele vai dizer assim, ó: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano da aceitação do Senhor." Aqui, Jesus, ele está falando o que ele veio fazer aqui na terra. O chamado que Deus tinha na vida dele. E essa mensagem tem me feito refletir muito durante esses dias. Qual é o meu chamado? Qual é o propósito que Deus tem na minha vida no hoje? Porque se nós não entendermos esse propósito, esse chamado que Deus tem, nós não sabemos o que nós viemos fazer na terra. Às vezes nós pensamos que estamos no caminho certo, mas às vezes é o nosso caminho. Às vezes pensamos que estamos fazendo a coisa certa, mas às vezes é aquilo que nós achamos que é certo. Não. Deus tem um chamado para nós. Ele tem a direção certa para nós. Nem aquilo que às vezes na nossa visão, com o nosso olhar, a gente entende que é bom para nós, que vai nos favorecer, mas às vezes não é o que Deus deseja. Às vezes a dificuldade aperta, às vezes o momento, a tempestade, às vezes a turbulência, ela às vezes é provocada por Deus. Por quê? Para nos colocar no propósito dele, para vivermos os chamados que ele tem na nossa vida. Às vezes a gente se debate no nosso interior, por que que é difícil? Por que que é complicado? Mas alguém aqui, se estiver assistindo esse vídeo, já fez academia algum dia, sabe que para ficar forte tem que ter a dor do músculo. O músculo, quando mais ele trabalha, mais a dificuldade pega, a dor pega, mais ele cresce. Assim é semelhante Deus na nossa vida. Saiba que aquilo que você está passando, enfrentando, é Deus exercitando a tua fé, exercitando aquilo que você tem para dar para Ele. Porque quando nós buscamos muitas vezes o recurso da nossa própria mão, às vezes não é a vontade de Deus, às vezes Deus quer nos suprir, Deus quer enviar pessoas para ser o mantenedor de vida, de fé na sua vida. Então, às vezes as circunstâncias que está acontecendo é o próprio Deus permitindo para fortalecer a sua fé, para mostrar que ele que vai vir com o recurso, para você viver o propósito que ele tem na sua vida. Às vezes há disfunções, às vezes há pensamentos contrários, às vezes acontece dúvida, mas não caia nessas dúvidas. Não caia nessas discussões interior, não caia nesse conflito interior. Busque a viver o chamado de Deus para sua vida. Busque viver o propósito que ele tem para sua vida. Às vezes nós estamos procurando resposta daqui, resposta do outro lado. Não. Viva a vontade de Deus, a resposta de Deus. Faça a vontade dele, buscando ele na igreja, buscando ele lendo a Bíblia, buscando ele em oração. Você que está passando por esse momento, por essa circunstância difícil, não esqueça disso, que isso é Deus provocando você para viver o propósito dele, que é o chamado que ele tem para sua vida. Semelhante a Jesus, que falou, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele reconhecia que Deus Pai tinha um chamado para ele. Para nós também é da mesma forma. Deus Pai tem um chamado para nossas vidas, para ser um marido melhor, um funcionário melhor, um homem melhor aqui na terra, que faça diferença em qualquer lugar a qual nós estejamos. Então, fique com essa palavra, isso tem feito eu transbordar, tem feito eu meditar noite e dia, irmãos, para poder não viver uma vida confusa. Não viva uma vida confusa. Entenda isso. É Deus preparando, forjando, é Deus nos ensinando a cada dificuldade para viver a vontade dele. Às vezes nós tentamos correr, às vezes tentamos ir para um outro lado. Ah, eu acho que isso aqui vai ser melhor para mim. Não, se preocupe com o que Deus quer de você. Não aquilo que ou alguém está falando, ou você mesmo está falando. Busque de Deus aquilo que Ele tem para você e viva intensamente que Ele supre todos aqueles que buscam refúgio nele, o sustento dele, a presença dele, a graça dele. Amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado e fica com Deus.